O sofrimento não é o fim. Ele é a estrada para que a gente possa aprender a amar de verdade. Hoje eu não vim aqui somente para dar uma aula, somente para conversar com você sobre um assunto específico. Hoje eu vim aqui para dizer que a gente precisa aprender a entender o melhor sofrimento. O momento mais difícil da minha vida foi numa sexta-feira à noite, mais precisamente dia 24 de janeiro de 2024, onde minha esposa estava grávida, nós estávamos de mudança. E por um descuido meu, a gente acabou perdendo nosso filho. Aquela dor me matou por dentro durante muito tempo. 5 meses depois, uma nova gestação de gêmeos. Mais precisamente uma madrugada de um sábado, a gente acorda no meio da noite com uma grande dor, minha esposa. E um forte sangramento também. A gente corre para o hospital. Infelizmente, descobrimos que perdemos nosso segundo filho, no intervalo de 6 meses. Por que eu estou dizendo isso? O sofrimento, ninguém pode escapar dele. Ele é algo que está na vida de todos nós. Mas essa aula não é somente para fazer você ficar triste ou lembrar do seu sofrimento. É para que você possa lembrar e entender que o sofrimento não é algo ruim. Ele nos ensina, ele nos mostra que algo está de errado na nossa vida. Da mesma forma, quando estamos com febre, há um sinal de que nosso corpo tem alguma coisa fora do lugar. E da mesma forma, o sofrimento. É a alma gritando, pedindo por socorro, dizendo que ela não está vivendo a sua finalidade. Muitas pessoas hoje não conseguem entender, e principalmente, usufruir do sofrimento. Algo que todo mundo passa, todo mundo sofre. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar a entender melhor a origem do sofrimento. E de forma prática, como que a gente pode trazer esse sofrimento de uma forma boa para a nossa vida. Porque a gente não passa por essa vida somente sofrendo sem sentido, causando dor. Não. Mas para que a gente possa passar por essa vida de uma forma digna, de uma forma feliz. Que a nossa vida possa ter sentido. Mesmo passando por tantos sofrimentos, como eu falei, essas duas causas que eu passei, esses 2 filhos que eu perdi no intervalo de 6 meses, me fez entender que amor e sofrimento andam juntos, lado a lado. E a gente só sofre por aquilo que a gente ama. Então, se você ama algo, você tem que saber que uma hora ou outra você vai sofrer por isso. Mas não olhe o sofrimento como algo ruim. Tente ver que ele é uma possibilidade para crescer seu caráter, a sua alma, o seu espírito. Como eu falei, infelizmente a maioria das pessoas não consegue isso. E é por isso que eu estou aqui, para que a gente possa entender de uma vez por todas o sofrimento que nos cerca. Seja bem-vindo à Masterclass A Origem do Sofrimento. Então, como nós estávamos conversando, algo que eu aprendi de profundo na minha vida através desse sofrimento é que sofrimento e amor caminham juntos, lado a lado. Se você analisar o que você ama, em algum momento da vida, você já sofreu por essa coisa. Se você pensar na pessoa que mais te ama nessa vida, com toda certeza, em algum momento ela já sofreu por você. Acredito que provável que seja sua mãe. No meu caso, é minha mãe, minha esposa. Essas pessoas já sofreram por mim. Porque sofrimento e amor caminham lado a lado. Mas para a gente falar sobre esse assunto, é importante primeiro a gente entender o que é o sofrimento. Então, o que é o sofrimento? Esse é um dos principais motivos da nossa Masterclass. Para a gente entender a origem do sofrimento, primeiro a gente tem que entender o que é o sofrimento em si. E para esse assunto, eu vou invocar alguns grandes pensadores da nossa história, da nossa humanidade, que souberam viver, estudar, entender melhor sobre esse assunto. Segundo Aristóteles, o sofrimento é quando o homem está longe de sua finalidade. Para ele, todos nós, todo ente na natureza, nasceu para algo, sua finalidade, certo? E a pessoa
sofre, o significado de sofrimento é quando a pessoa não está vivendo a sua finalidade. O sofrimento não é um acidente, ele é um sinal. Um exemplo, o homem nasceu para algo, ele nasceu para viver para alguma coisa, certo? Quando a gente não vive isso que a gente tem como verdade, a gente acaba sofrendo. Um exemplo, essa semana, a minha filha ficou doente. Para mim, na minha concepção, eu quero para minha filha que ela seja saudável, tenha uma vida feliz, uma vida boa, né? Essa é a minha finalidade, minha, né? Infelizmente ainda é muito falha, né? Não é a finalidade de Deus, mas para mim, isso é a minha finalidade para a situação da minha filha. Já que fugiu do meu controle, essa semana ela ficou doente, ficou com uma gripe forte, a gente teve que levar ela no médico. Essa virou um sofrimento para mim, esse problema, porque na minha concepção de finalidade, está vindo contra essa finalidade. Claro que isso é um exemplo bobo. Mas se a gente parar para analisar a vida do homem em si, quantas pessoas estão fugindo de sua própria natureza? Tem uma grande missão, como pais, como mães, como filhos, né? Uma missão nesse mundo de fazer o bem, e acabam fugindo disso. Então, para Aristóteles, o sofrimento é quando a pessoa acaba fugindo de sua finalidade. Segundo pensador que a gente vai usar nessa masterclass é São Tomás de Aquino, um grande pensador, fundador da Suma Teológica, que deixou grandes obras nesse mundo. E para ele, a alma humana tem 3 tipos de potências. Queria que você prestasse muita atenção nisso, que essas potências da alma a gente vai usar mais para frente ao longo da nossa masterclass. As 3 potências da nossa alma que São Tomás de Aquino nos ensina é primeiro o intelecto, segundo a vontade, terceiro o ato. Para que toda ação seja boa em si mesma, primeiro ela tem que a gente tem que saber. Sabendo disso, a gente tem que ter vontade e por fim fazer. Na parte do intelecto, a gente vai entender o que é verdadeiro e o que é falso. É na nossa mente, na nossa razão, né? A gente sabe o que é verdadeiro, o que é falso. A gente sabe que a gente tem que trabalhar. É um bem. Eu preciso trabalhar para não passar fome. Com isso, a gente consegue controlar a nossa vontade. A vontade aqui é amar o bem do mal. E por fim, a gente consegue fazer isso. Isso é um exemplo bobo que, infelizmente, felizmente, né, a maioria das pessoas tem. Mas quando essas 3 ordens estão desordenadas, isso causa uma desordem interior, um sofrimento no homem. Quando o intelecto é a principal potência dessa alma, ele tem que governar a nossa vida, a nossa razão. A gente vai pensar, a gente sabe o que é verdadeiro e o que é falso. A gente tem isso dentro de nós. A gente sabe que roubar é algo muito ruim. A gente sabe que é algo verdadeiro isso. Com isso a gente consegue controlar e a gente acaba não roubando. Como eu falei, é mais um exemplo simples, é algo óbvio. Certo? Mas agora usando coisas que acabam causando sofrimento. Prazeres momentâneos, né? A gente está falando aqui sobre a alma é eterna. Ela nunca vai ser saciada com algo que é material, é impossível. Então, como a alma é algo eterno, o sofrimento também é algo imaterial dentro de nós, certo? Então a gente tem que entender que como a alma é eterna, saber disso, ela nunca vai conseguir ser saciada por coisas materiais. A gente precisa entender disso. Entendendo isso, a gente vai ter vontade. A vontade é o controle que a gente tem. É a faculdade que nos move. A gente vai ter vontade de saber que aquele bem, até pode, os prazeres que eu estou dizendo aqui não são somente ilícitos, são prazeres lícitos também. Às vezes como estar junto com a família, às vezes fazer uma viagem, passear, essas coisas são boas também. Mas elas por si mesmas não podemos colocar no lugar de saciar a alma. Consegue entender? Porque elas são coisas materiais, a alma se alimenta com coisas imateriais, porque ela é imortal, ela é eterna. Então a gente precisa entender, primeiro, que os prazeres desse mundo, prazeres carnais que acabam nele mesmo, eles nunca podem saciar a nossa alma. Viver somente para a carne, viver somente para os desejos da carne. Não somente a parte espiritual, mas a preguiça, a fofoca, falar mal do outro. Isso causa muito sofrimento nas pessoas. Porque às vezes o foco da pessoa é esse aqui. Elas vivem para isso, para saciar a sua carne, saciar o seu prazer. Então a gente, como eu falei, a gente precisa entender esses 3 pontos.
A nossa alma é eterna. Ela é só saciada por coisas eternas. Com isso, a gente precisa ter esse ponto, esse controle, e por fim fazer. Para Santo Tomás de Aquino, a causa do sofrimento, muitas vezes, a maioria das vezes, era essa desordem interior. A vontade tomava o lugar da razão. Por fim, a gente acaba fazendo tudo o que o nosso corpo quer. A gente se torna totalmente manipulável. A gente não consegue ter controle sobre nós mesmos. Mesmo a gente querendo, não, eu preciso trabalhar às 7 horas da manhã, eu preciso estar no meu trabalho. A gente acorda cansado e a preguiça toma, que é a vontade, né? Toma o lugar da razão. A gente não consegue controlar a nossa vida. A gente se torna totalmente manipulável, vivendo igual uns animais através do instinto. Para São Tomás de Aquino, essa é uma das principais causas do sofrimento, quando uma dessas 3 ordens interiores estão desordenadas. E o outro pensador que eu quero falar nessa aula é Viktor Frankl, fundador da logoterapia. Esse cara, ele tem muito a nos dizer sobre isso, principalmente esse cara. Por quê? Viktor Frankl viveu dentro de um campo de concentração. Ele estava ali no pior lugar possível, onde ninguém queria estar. E dentro desse campo de concentração, ele começou a perceber que as pessoas que procuravam um sentido para a sua vida, um sentido no sofrimento, eram mais felizes, viviam por mais tempo. Então ele nos ensina que a gente tem que procurar um sentido no sofrimento. A gente não pode somente olhar para o sofrimento e... Ah, beleza, deixa pra lá, é um sofrimento. Não, a gente tem que realmente entender isso. Ter um sentido. Quem tem um porquê enfrentará qualquer como. É isso que Viktor Frankl nos ensina. A gente tem que ter esse sentido, esse significado na nossa vida. O sofrimento por si só não pode ser somente eu tô sofrendo, todo mundo sofre, é normal, empurrar de barriga, tentar anestesiar a alma com vícios, com pensamentos, com redes sociais, não. A gente tem que achar um porquê nesse sofrimento. Tem um sentido. E caso você não ache um porquê desse sofrimento, como ensina Viktor Frankl, é porque uma dessas 3 ordens, como diz São Tomás de Aquino, estão desordenadas. Então esse sofrimento não é seu, você está carregando algo que não é seu. Assim como diz Aristóteles, o primeiro pensamento que a gente invocou nessa aula, você não está vivendo para a sua finalidade. Você está longe da sua finalidade. E é com exatamente isso que a gente vai conseguir entender esses 3 pontos: finalidade humana, as 3 potências da alma e um sentido no sofrimento. Que a gente consegue entender o que é o sofrimento. Eu escolhi essas 3 pessoas, pois conseguem dilatar 3 épocas da humanidade e nos ensinar de uma forma completa o que realmente é o sofrimento. Como eu falei, essa masterclass não é somente para falar e explicar, para realmente a gente tratar o que é mais importante na sua vida, que é o sofrimento humano, porque todo mundo sofre. Todo mundo aí está vivo. E se você, como eu falei, não ter um pensamento voltado para a sua finalidade, como diz Aristóteles, essas 3 potências da alma estão desordenadas. A emoção tomar lugar da razão. E por aí vai, você vive de qualquer jeito. E também como Viktor Frankl, se você não tem um sentido de sofrimento, você vai passar essa vida totalmente feliz. E no seu leito de morte você vai olhar para trás e vai se arrepender do que fez, porque você não conseguiu viver da forma que você queria viver. Dito isso, analisando tantas vidas, eu comecei a entender que quase todos os sofrimentos das pessoas têm uma rótula. A gente pode localizar o sofrimento. Por mais difícil que seja, às vezes as pessoas estão no fundo de uma cama, com depressão, às vezes não conseguem nem dizer, né? Eu uso muitos símbolos. Tem uma nuvem preta no meu rosto, tem algo pesado nas minhas costas. Analisando isso, a gente consegue rastrear a origem do sofrimento. E eu separei alguns pontos que eu queria conversar com vocês a respeito disso. O primeiro deles é amar o que não deveria ser amado. Muitas pessoas sofrem por conta disso. E dentro disso, amar o que não deveria ser amado, a gente entra muito na questão do prazer das coisas que acabam nessa terra. Como eu falei, a alma ela é eterna. Ela não pode jamais ser saciada por coisas dessa terra. Então quando a gente ama as coisas que são terrenas, as coisas que são passageiras, no lugar das coisas eternas, a gente acaba sofrendo.
certo? Dito isso, o segundo ponto que eu queria conversar com vocês era esperar dos outros que somente Deus pode dar. A gente, de uma forma, principalmente na forma dos relacionamentos, a gente acaba esperando da outra pessoa o que ela não pode dar. O que é isso? A perfeição. Na nossa cabeça, mesmo sabendo que as pessoas erram, as pessoas são humanas. A gente é uma pessoa limitada. Mas mesmo assim a gente espera a perfeição da pessoa. Como se ela não fosse errar jamais. E isso a gente somente pode esperar de Deus, né? Essa perfeição, essa onipotência, onisciência, onipresença. Então quando a gente espera algo do outro que somente Deus pode dar, a gente também sofre. O que seriam essas coisas? Como eu já falei, a parte do não errar, mas também a própria saciação da alma. Às vezes a gente acha que a outra pessoa pode saciar a nossa alma da mesma forma que Deus pode. Infelizmente isso não pode acontecer. Claro que as pessoas nos dão alegria, nos dão esperança, a gente está junto, é bom ter essas pessoas ao nosso redor, um passeio em família. Mas eu não posso esperar que essas pessoas possam saciar minha alma, me realizar por inteiro. Porque isso elas não podem, infelizmente. Não sou eu que estou dizendo. É a própria teologia, a própria psicologia, a alma humana. Então quando você faz essa atitude, você acaba sofrendo. Outro ponto que eu queria conversar com vocês era tentar controlar o que nunca foi dado para controlar. Um exemplo disso é quando você sofre quando algum ente querido acaba falecendo. A vida humana não está no nosso controle. Um exemplo desse muito prático eu dei no início dessa aula, onde no intervalo de 5 meses eu acabei perdendo 2 filhos. Isso não é algo que está no meu controle. Por mais que eu quisesse que eles estivessem hoje eu tenho uma filha, a Aurora, poderia ter 3. Eu tenho 3 filhos, né, mas de forma prática, né? Podia ter 3 crianças correndo dentro da minha casa. Esse é algo que eu queria. Mas isso não está no meu controle. É muito infantil, por mais que você, às vezes, talvez não entenda, é infantil você ficar triste ao ponto de se desesperar quando uma pessoa morre. Claro que a gente sente o luto da saudade, né? Ainda mais com uma pessoa próxima. Mas é algo que todo mundo sabe que uma hora a gente vai morrer. Uma hora as pessoas vão morrer, uma hora a gente vai passar. A cada minuto que passa, é menos tempo que a gente tem. Então, eu tentar controlar isso, algo que não foi dado para controlar, a vida humana, os acontecimentos externos, né? A vida não está no nosso controle. Eu planejei, eu planejei, mas na hora da execução acontece de uma forma totalmente diferente. As coisas são assim, a vida é dessa forma. Mas você tem esse como eu posso dizer, me fugiu a palavra agora. Uma forma sistemática de viver, de querer controlar tudo, você vai estar sempre sofrendo. Porque isso você não consegue controlar. E a outra forma, dessas principais formas de sofrimento que existem de forma prática, é fugir de si mesmo. O que seria esse fugir de si mesmo, né? Todas as pessoas têm vocações dentro de si. Você sabe a sua missão, você sabe para que você foi feito. Se você for jovem, talvez ainda esteja um pouco confuso, mas se você já é adulto, você tem que saber qual é a sua missão nessa terra, o que você está vivendo, sua forma prática. E você fugir disso mesmo por questão de preguiça, por questão de desânimo, é uma forma de sofrimento muito grande também. A gente não pode fugir daquilo que a gente é. Hoje eu sou pai, sou esposo. Eu tenho responsabilidades, tem pessoas que dependem de mim. Se eu me esquecer disso, se eu tentar fugir e viver para mim mesmo, viver com coisas que somente me agradam, eu vou sofrer. Esses dias eu vi um post no Instagram interessante, assim, uma menina, ela acabou de casar e ela tava falando assim sobre como é bom ter filhos e tudo mais, como é uma vida gostosa, ela dizia, né? Uma vida gostosa, uma vida muito boa. Ela não tem filhos, né? Mas estava dizendo sobre isso. E no fundo não é assim. A gente não pode romantizar, né? Claro que eu amo minha esposa, minha filha, mas na parte sensível é um sacrifício. Para quem tem filhos, sabe? Não é algo gostoso, como ela estava dizendo, né? Sabendo que não é algo gostoso, que é algo difícil, que vai diretamente contra a minha carne, porque a minha carne quer coisas fáceis, né? Dormir até mais tarde, pensar em mim mesmo, preguiça.
Agora a alma quer coisas eternas, né? Que é o que eu busco viver. Então, a gente pode entrar num sofrimento em relação a isso, mas não é isso que eu estou querendo dizer agora. Estou querendo dizer que, se eu sabendo das minhas responsabilidades, daquilo que eu sou, se eu fugir de mim mesmo, eu vou estar sofrendo. Então, esses pontos que eu falei são de forma prática para você refletir em um desses pontos, se você está vivendo isso. E com essa reflexão, tentar entender se essa não é a causa do seu sofrimento. Se você não está fugindo de si mesmo, se você não está controlando as coisas que não foi dado para controlar. Se você está amando o que não deveria ser amado, ou esperando do outro o que só devia esperar de Deus. Agora que a gente já entendeu o que de fato é o sofrimento, que se a gente fugir da nossa finalidade, a gente vai acabar sofrendo. Se dentro da nossa alma as 3 potências estiver desordenada, a gente também vai sofrer. E tantas outras formas, né? Diante disso, vamos meditar nesse momento as 4 possíveis ações perante o sofrimento. Eu quero que você realmente analise como se você estivesse diante de uma realidade de sofrimento. Diante dessa realidade, você tem 4 possíveis saídas. 3 delas levam a mais sofrimento, mas uma delas leva a uma felicidade verdadeira. E eu analisei isso porque a maioria das pessoas, se você parar para analisar, é verdade. A maioria das pessoas tem uma dessas 4. Infelizmente, poucas têm essa que gera a felicidade verdadeira. A maioria está nessas 3, que realmente acabam gerando mais sofrimento. E é o que a gente vai analisar agora. A primeira seria a fuga. Você está diante do seu sofrimento. O que fazer? Muitas pessoas acabam fugindo, tentando anestesiar essa dor com vícios, com prazeres momentâneos, como a Ani já falou, que essas coisas só geram sofrimento, com redes sociais. Mas essa dor não desaparece com isso. Você fugindo. Ela não desaparece. Ela somente sai da alma e vai para o nosso corpo. A gente começa a ficar doente fisicamente. Então você não pode, de fato, perante a um momento de dor, querer fugir. Pois ela está dentro de ti, não importa para onde você correr. Ela vai estar sempre te acompanhando. E pelo contrário, ela só vai piorar. O segundo ponto seria a rebeldia. Você está diante da dor. E você acaba tendo essa rebeldia diante de si, principalmente diante de Deus. Como eu falei, é algo, infelizmente, talvez você não entenda, mas é infantil a gente se desesperar, ficar rebelde, se cabelar quando alguém morre. Claro que é um momento de pura tristeza. Eu já tive algumas perdas. Recentemente foi meu tio, onde eu pude ver ele na minha frente, na sua casa, morto. Isso é algo muito doloroso de falar, algo muito difícil. Mas eu não posso tentar que esse sofrimento vire raiva, né? Que a alma se volte contra Deus e contra os pais, contra tudo. Porque isso é muito infantil, isso é de uma alma que não entendeu como funciona a vida. Então, essa rebeldia é um dos possíveis reações que você tem diante do sofrimento. Isso não pode acontecer de forma alguma. Você se rebeldear, ter essa rebeldia dentro de si. Porque, como eu falei, isso só vai gerar mais sofrimento. Terceiro ponto, você está diante do sofrimento e você possa ter apatia. Apatia é uma palavra que vem do grego que significa sem compaixão. A pessoa, ela está congelada. Ela se torna uma pessoa fria. As coisas estão acontecendo, mas nada mexe mais no seu mundo sensível. Você está diante do sofrimento. Talvez alguma pessoa que você perdeu. Alguma coisa que você planejou que não estava no seu planejamento, que aconteceu de errado. E você se tornou essa pessoa sem sentimento. Uma pessoa fria, uma pessoa sem amor, sem esperança nessa vida, sem prospecção de futuro. Isso é uma das coisas que também não pode acontecer. Pessoa depressiva, a palavra que resume essa possível reação do sofrimento, apatia, é a depressão. As pessoas, infelizmente, tendem a não querer mais saber do mundo, das coisas que possam realmente ser boas nessa vida. Como dizia uma música bem famosa, né, do Rosa de Saron, o sol ainda brilha lá fora.
Eu não posso me esquecer que o sol ainda brilha lá fora, mesmo dentro da minha casa ser totalmente escuro. Não importa o que aconteceu. A vida ainda vale a pena ser vivida. E no último ponto, diante desse sofrimento, né? Você sofreu, como eu falei para você usar essa imaginação. Você está diante de sofrimento, você tem essas 4. Você podia fugir, você podia ter raiva, né? Culpar Deus, parte da rebeldia. Você podia ter apatia. Essa palavra que vem do grego significa sem compaixão, uma depressão profunda. O 4º ponto é o único que pode gerar uma possível felicidade dentro de você, que é a conversão. Conversão significa mudar de direção, converter. Era algo e agora é outro. Você, a partir diante desse sofrimento, você não pode culpar Deus, você não pode fugir, tentar anestesiar a alma com vícios, com as redes sociais, com prazeres momentâneos. Sempre está tudo bem, rindo e brincando, não. Você tem que olhar para outra direção, tomar um novo rumo. A única resposta verdadeira é quando o sujeito escolhe escutar o que o Criador está dizendo. Ele para de fugir, para de culpar, para de se anestesiar. E assim ele toma o rumo da sua vida, não importa o que aconteceu com você. Como eu falei no início da aula, eu tinha muito vontade de ficar no fundo de uma cama, porque eu me culpei pela morte do meu primeiro filho, mesmo estando na gestação ainda. Mas mesmo assim, eu parei de me culpar, eu parei de culpar Deus, porque era algo que podia acontecer. E eu resolvi tomar um novo caminho. E é por isso também que eu estou aqui hoje. Esse novo caminho que eu escolhi é para também estar te ajudando. Essa vocação agora que eu escolhi de cuidar das pessoas que não entendem isso. A importância dessa aula é muito grande, porque a maioria das pessoas está nas 3 primeiras, elas fogem, elas culpam a Deus, elas ficam depressivas. Poucas pessoas estão no ponto 4, que é a parte da conversão, que é a parte de buscar um novo caminho. Não, mesmo assim, vamos procurar viver, vale a pena viver. A vida é boa. Por mais que a gente seja humano, possa acontecer, não está no nosso controle, posso sair daqui e ser atropelado, eu posso chegar em casa e ter uma notícia que alguém morreu. Mas mesmo assim a vida ainda é boa, a vida ainda vale a pena ser vivida. Então, diante dessas 4 possíveis respostas diante do sofrimento, não escolha as 3 primeiras, que seriam totalmente contrárias à sua felicidade, à realização da sua alma. Por mais que seja difícil, por mais que você não veja motivo, escolhe o caminho do amor. Escolhe confiar, vale a pena viver. Pois é a única forma que a gente tem de ser feliz nessa vida. A dor sempre vai bater na sua porta. A questão é, você vai se esconder ou vai abrir? Então, se você chegou até aqui, é porque eu imagino que desses 4 possíveis reações, atitudes diante do sofrimento, você escolheu a conversão. Que realmente a vida vale a pena ser vivida. Agora vamos trabalhar um pouco, como a gente já sabe, o que é o sofrimento, segundo Aristóteles, São Tomás de Aquino, Viktor Frankl. A origem, né? A gente já sabe o que ele é. É algo que está fora do lugar dentro da nossa alma. A gente já sabe os 4 possíveis de atitude que causam esse sofrimento, né? Mal que não deve ser amado. E por aí vai, como a gente já trabalhou. A gente já sabe as possíveis reações também. Agora nós vamos trabalhar realmente a parte da cura. Porque você provavelmente deve estar pensando, tá, Wanda, você já me disse aí o que é sofrer, eu já sei que eu estou sofrendo, não precisa mais ficar jogando na minha cara. E agora o que eu faço, né? E é o que a gente vai trabalhar agora. Como eu já falei no início, e eu volto aqui a falar, invoco o nome desse grande santo, São Tomás de Aquino, onde ele decifrou realmente as 3 potências da alma humana, que é o intelecto, a vontade e as ações. Voltamos a falar desse assunto porque realmente é ordenando essas 3 realidades da sua alma que você vai conseguir a realização. Você precisa realmente analisar se as emoções estão no lugar da sua razão, se as suas atitudes estão baseadas nas suas emoções, pois dessa forma você vai estar sempre, mas sempre sofrendo. Um exemplo prático disso é uma pessoa que está no relacionamento destrutivo. Uma mulher está namorando com um cara. Esse cara acaba traindo ela, batendo, não ama. Não está nem aí para ela. Ela
Segundo a razão, ela sabe que ela tem que terminar com esse cara o mais cedo possível, que esse relacionamento não é bom para ela. Mas a razão dela está anestesiada, o intelecto. Ela vive a partir das paixões, então ela não toma decisão nenhuma. Mesmo sabendo que a sua vida está uma porcaria. Porque a razão foi anestesiada, a paixão tomou lugar, as emoções. E isso gera muito mais sofrimento. Se você parar para analisar, analise o seu sofrimento. Você sabe o que te faz sofrer. Talvez não no início da aula, mas nesse momento você já sabe. Só que, nas suas atitudes, a partir de agora, para curar esse sofrimento, você tem que agir através do seu intelecto, da sua razão. Porque se você é uma pessoa, como eu usei o exemplo dessa menina, que ainda age a partir de suas emoções, você nunca vai conseguir se livrar desse sofrimento. Você nunca vai agir no mundo, porque às vezes a gente sente e às vezes a gente não sente. E você consegue controlar o seu sentimento. Emoções não podem ser produzidas, elas vêm, elas vão, mas a gente não sabe, a gente não consegue. Um exemplo prático disso, você acordou, né? Vamos usar um exemplo do seu dia a dia. Você não jantou na noite anterior, então você acordou com fome. Primeiro sentimento, você sentiu muita fome, né? Sentimento, aquela raiva. Aí você saiu da cama, foi no banheiro, lavar o rosto, fazer sua necessidade, sem querer você bateu o seu pé na porta. Você sentiu raiva. Você sentiu fome, sentiu raiva. Você saiu do banheiro, tomou um café, comeu demais, se sentiu cheio, deu uma dor de barriga, mais um sentimento, você se sentiu estufado. Você foi no banheiro, saiu para trabalhar, acabou. Na ida para o seu trabalho, você viu uma pessoa que você não via há muito tempo, você sentiu alegria. Na mesma ida para o seu trabalho, você viu uma pessoa que estava te devendo dinheiro, você sentiu raiva. Por que eu estou dizendo isso? Um exemplo muito prático, de questão de 1 hora do seu dia, você já sentiu 5 emoções diferentes que você não conseguiu controlar. Eu estou dizendo isso para mostrar que a gente não consegue controlar nossas emoções. Elas vêm, elas vão. Tem pessoas que acham que conseguem, né? Às vezes as pessoas estão tristes, não, vamos numa praia, para ver se eu fico bem. E boto na responsabilidade, nas costas da praia, o seu estado emocional, como se eles fossem chegar lá na praia e fosse, meu Deus, os problemas se resolver e vou ficar bem. Às vezes tu pode estar ruim, ir na praia e lá ter realmente um olhar poético e analisar, não, realmente as coisas vão ficar bom e dar um alívio. Mas às vezes não, porque emoções a gente não pode controlar. Então tem muitas pessoas que não vivem pela razão, vivem através das emoções. Isso é algo muito perigoso mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Aqui é a parte da cura. Se você quer realmente curar desse sofrimento, quer realmente ter uma vida com sentido, parar de sofrer, você tem que começar a agir pela razão. Primeiro é analisar se o seu sofrimento, que você já sabe, você está agindo perante ele através de sua emoção. Lembra dos 4 possíveis reações através do sofrimento, né? Que só uma que era a final, que era a conversão, que era boa. Se você agir através da emoção, você vai vir para essas 3, né? Você vai culpar Deus, você vai fugir, você vai ter uma apatia, uma depressão. Porque as coisas que a realidade está te apresentando. Agora, Viktor Frankl diz, mesmo no campo de concentração, você precisa ter um sentido perante o sofrimento. Pois essa é a única forma de a gente achar essa cura, da gente conseguir uma vida com sentido. É olhar para a dor e encontrar um sentido nela. E falando sobre encontrar um sentido na dor, não poderia de usar um exemplo, o maior exemplo que já pisou nessa terra, sobre olhar para o sofrimento como algo bom. Não poderia de usar esse maior exemplo que é o próprio Jesus Cristo. Cristo, ele é a única pessoa, o único homem que poderia não ter sofrido, poderia ter evitado o sofrimento. E mesmo assim ele não fez. Ele escolheu viver da mesma forma que a gente vive, sofrendo, se alegrando, passando as necessidades físicas humanas. Por que ele fez isso? Cristo veio nessa terra para nos mostrar o caminho. Tanto que ele diz no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como se fosse tutorial. Você que gosta de jogar, provavelmente já jogou e todo início de um jogo tem um tutorial. Então Cristo é o nosso exemplo de vida. E ele sabia a questão do sofrimento que a gente pode tirar. Disso tudo que eu estou falando, ele já sabe. Por isso que ele veio aqui na Terra, para mostrar para nós o caminho.
Ele mostrar que o sofrimento não é algo ruim. A cruz não é o fim. A gente precisa abraçar nosso sofrimento. Pois mesmo sofrendo a maior dor que alguém já sentiu nessa terra, ao ponto de suar sangue, que é algo muito difícil de acontecer. Mesmo tendo todos os motivos para desistir de sua missão, que era a redição na cruz, mesmo pedindo, Pai, afasta de mim esse cálice se for da tua vontade, mas completou, mas se for da sua vontade, faça em mim. Então a gente precisa ter esse modelo, o modelo da cruz como nosso principal exemplo na nossa vida. Pois se a gente olhar o sofrimento somente da forma material, a gente não vai encontrar sentido nele. Pois como eu falei, a alma, ela é eterna, ela nunca vai ser abastecida por coisas materiais. A gente precisa olhar por coisas imateriais, né? Um mundo que não é visível a nossos olhos físicos, o mundo espiritual. E é esse mundo espiritual que vai te dar força para carregar a sua cruz. Foi esse mundo espiritual que Jesus viu a todo momento. Se ele olhasse somente para os discípulos, que eram falhos, né? Tomé negou. Pedro negou 3 vezes. Tomé só queria ver para crer, né? Judas o traiu. Os outros que correram, somente João ficou aos pés da cruz com Nossa Senhora. Samaritana, Maria Madalena e tantas outras pessoas que Jesus curou, ajudou. Se ele olhasse somente a parte material, não seria uma motivação suficiente para ele agir. A motivação dele era a parte material, o amor, a misericórdia. Então a gente não pode deixar de levar em consideração, deixar de lembrar que a gente também tem uma realidade material, a gente também tem uma alma, a gente também tem um espírito. E que existe vida após a morte. E é pensando nessa vida, pensando onde a gente quer chegar após a morte, que nos vai motivar o suficiente para a gente agir nessa terra. Pois se a minha motivação foi somente as coisas que estão aqui, eu não vou conseguir agir de uma forma boa nesse mundo. A minha motivação precisa ser as coisas que movem a minha alma, que sustentam a minha alma. Ou seja, as coisas que não são visíveis aos nossos próprios olhos. E com isso, eu não poderia deixar você sair dessa aula sem saber como, de forma prática, de uma forma mais prática ainda, você pode curar esse sofrimento. Nós já aprendemos a origem, o que é sofrimento, as possíveis reações. E agora eu preciso te mostrar, de uma forma prática, que vai realmente te ajudar a fugir, a parar de fugir, né? Desse sofrimento que tanto te incomoda. O primeiro ponto que a gente precisa para você realmente ter sentido nesse sofrimento é parar de fugir, como eu falei. Quando você foge da dor, ela te governa em silêncio. A fuga é o principal modo de permanecer doente. Com essa frase eu lembro quando eu era criança e às vezes ficava doente, a minha mãe, vamos tomar um remédio e tal, e não queria, né? Tava doente, tava ruim, queria melhorar, eu não queria tomar o remédio. Às vezes fugia. E isso lembra bastante, né? Esse grande exemplo que eu estou dando sobre a fuga, né? Você não pode fugir. A alma moderna foge através do sentimento do vício, da distração, da negação. Isso é algo que não pode acontecer. E eu peço para que nesse modo você possa fazer de uma forma prática, para que você pare de fugir. Que todos os dias você possa fazer 15 minutos de silêncio. Silêncio somente você e Deus. Sem estímulo, só escuta interior. O que eu estou tentando evitar? O que eu estou tentando fugir? E isso vai te ajudar muito a entender, né? Porque às vezes você está aí sofrendo, né? Mas não consegue entender, né? Não saber de forma clara o que eu estou tentando fugir. E com esse exercício prático, todos os dias, de 15 minutos, sem estímulo externo algum, somente você, Deus e o silêncio, você vai conseguir localizar. O segundo ponto é nomear com clareza. Aquilo que não é nomeado te possui.
Você precisa dar nome. Muita dor permanece porque é mal formulada. Um exemplo, eu tô mal, eu tô cansado, eu não tô legal. Mas isso não é o suficiente. Se você não nomear de uma forma exata qual é o seu problema, você vai estar sempre sofrendo. Você precisa de nomeação, precisa para começar a cicatrizar, né? O exercício nessa parte seria você escrever de forma clara: a dor que mais me corrói hoje é. E ali você escreve qual é o seu problema. Dizer em voz alta: isso me dói por quê? Precisa nomear: o meu problema maior é o luto. O meu problema maior é isso. Se você não nomear, não saber, né, como é o primeiro passo, parar de fugir, e não nomear, você não vai conseguir resolver sofrimento. A gente precisa olhar para dentro. Da mesma forma, às vezes a gente cai de bicicleta, rala o joelho, né? Aí a mãe vem, e não quer tocar na ferida, né? Não quer passar um metiolate, mesmo sabendo que precisa, né? Que não consegue olhar. Você precisa olhar para dentro de si mesmo. Olhar para a dor, para dentro de si mesmo é a parte mais importante para a gente começar esse processo de cura. Com isso, você precisa reordenar o amor. Você parou de fugir do seu sofrimento. Você sabe que está sofrendo. Você já sabe o que é o sofrimento. E agora você precisa reordenar o seu amor interior. Todo sofrimento nasce de um amor que saiu do lugar. Amor ao prazer acima do bem, amor aos outros acima de Deus, amor a si mesmo sem o peso da verdade. Você está amando coisas que não deveria amar, como a gente já tratou dessa aula. Então, você precisa reordenar esse amor. Você já sabe qual é o sofrimento, já deu um nome a ele. Provavelmente esse sofrimento é algo de errado que você está amando. E agora você precisa reordenar o seu amor. Um exame muito bom para a gente fazer um exercício é você escrever: o que eu estou colocando no centro da minha alma hoje? Quais amores estão me adoecendo? Essas duas perguntas já vai dar uma limpada muito grande na sua consciência, para você conseguir entender o que você está amando, né? Às vezes você está amando, como eu falei, algo material. E como eu já falei diversas vezes nessa aula, isso nunca vai saciar a sua alma. Amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento da igreja. Isso nunca vai saciar a sua alma, porque a sua alma é eterna. Você tem que entender bem, eu não estou dizendo que você não pode gostar das coisas materiais, né? Gostar de assistir um jogo de futebol, de pedalar, de brincar, de surfar. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode fazer essas coisas sim, mas não pode colocar esses amores acima da verdade, acima do bem, acima das coisas imutáveis, no centro da sua vida. Eu estou colocando no centro da minha alma hoje. E esse é o exercício da reorganização do amor. No outro ponto, é você redescobrir a sua missão. A dor se torna insuportável quando você não sabe por que está de pé. Agora você já sabe o seu sofrimento. Você já deu nome a ele. Você já reordenou o seu amor. E agora você vai redescobrir a sua missão. Você está pronto. Como diz Dom Bosco, né? Deus nos coloca no mundo para os outros. Toda vocação, toda missão nunca acaba em si mesmo. É sempre uma doação para outras pessoas. É sempre se doar para alguém. Então agora nesse quesito, nessa parte da nossa aula, você tem que analisar para reordenar a sua missão. A alma precisa de um sentido maior para caminhar com o sofrimento. Sem vocação, toda dor se torna absurda. Não tem como você se manter de pé sem saber o porquê. A missão dá contexto, significado, verticalidade à dor. Então você precisa, de fato, entender qual é a sua missão, para que você está nesse mundo e procurar viver para alguém, que não seja somente para si. Porque quando a gente vive somente para si, é muito fácil a gente acaba vivendo somente por prazer, para as coisas dessa terra. Mas quando a gente vive para o outro, a gente de fato consegue entregar algo de bom nesse mundo. E por último, esses pontos de cura de forma prática é colocar Deus no centro. Como eu falei, a gente precisa de um principal guia, uma principal referência, que não conheça a potência, mas seja ato puro, que seja completo em si, imutável, que não falha, que não erra. E esta pessoa é Deus. Sofrimento sem Deus esmaga, com Deus purifica. Se você para analisar boas partes
das pessoas que acabam sofrendo é porque não tem essa visão espiritual, essa visão que o Evangelho vem nos ensinar. Que o sofrimento só tem um sentido. Que o sofrimento só tem uma forma de se permanecer quando não tem um sentido. Já dizia Viktor Frankl, quem não tem um porquê, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um motivo, não importa a dificuldade, vai dar um jeito, vai improvisar, vai dar o seu melhor. Porque ele sabe que o que ele quer, ninguém pode tirar. Que você possa fazer uma oração em cima disso, que diz que, Senhor, se essa dor me santifica, sustenta-me nela. Se é isso que o Senhor quer, me santificar através dessa dor, assim como o Senhor também se santificou, né? Também se purificou, por mais que o Senhor já era puro, já era santo, através da cruz, que essa dor também possa me santificar. Pois eu não quero mais ter uma vida sem sentido, mas pelo contrário, que a minha vida seja útil, que eu possa deixar rastro. Se a sua dor te fez chegar até aqui, então talvez ela não seja sua inimiga. Ela foi só o começo de sua cura. E isso que essa frase nos ensina é como também nos ensina Viktor Frankl sobre ter um sentido no nosso sofrimento. Nada adianta tudo isso que eu ensinei, todas essas explicações filosóficas de São Tomás de Aquino, de Aristóteles. Nada disso adianta se você não olhar para a sua alma como um todo. Esta aula não foi somente para você assistir como um filme e tudo mais. Ah, legal, achei bom, importante. Essa aula é um convite para você olhar para a vida como ela é. Porque a maioria das pessoas não dão importância à sua vida. Estão com problemas, de fato. Suas vidas estão ruins. Mas estão anestesiando pelas coisas passageiras. Nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo. Que você não possa viver de qualquer jeito. Isso aqui que eu estou fazendo é um grande apelo. Como seu professor, mas também como seu amigo. Que você não viva de qualquer jeito. Que sua vida possa ter sentido. Quão triste deve ser no leito de morte aos seus 80, 90 anos. Ou antes, porque a gente não sabe quanto tempo a gente não tem. Ninguém iria te visitar. Imagina. Você olha para a sua vida e... o que eu fiz? E é por isso que eu estou aqui. Eu não quero que a sua vida continue sem sentido. Pelo contrário. Eu quero que sua vida seja feliz. Que você seja feliz. Não somente você, as pessoas que estão ao seu redor. Você merece isso. Eu agradeço você que ficou até aqui, nesta Masterclass, a origem do sofrimento. Onde o principal objetivo era te ensinar o que é o sofrimento. Algo que está no nosso dia a dia. E em algumas vidas, o tempo todo, presente. E também ensinar o que eles não te ensinam, que o sofrimento pode ser algo bom. Pois ele é um alerta da alma. Quando a gente sofre, alguma coisa está fora do lugar. Já dizia Aristóteles. E se você souber reconhecer isso, se você souber usar isso ao seu favor, não, eu estou sofrendo, tem um sofrimento e problema tem seu sinônimo. Eu estou com um problema, eu estou sofrendo. Se você souber usar isso a seu favor, você tem uma grande arma em mãos para ter uma vida completamente feliz e realizada. Obrigado a você, Deus abençoe sua vida. Espero que, a partir de hoje, você possa viver de uma forma diferente.